Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webcast promovido pela FI Group AEPSA. O meu nome é Manuela Ramos e sou Senior Consultant aqui na FI Group. Hoje venho falar-vos dos principais apoios à contratação de recursos humanos no âmbito de Portugal 2030 e faço esta distinção logo no início da sessão. Porquê? Porque existem, de facto, no âmbito empresarial, vários tipos de apoios relacionados com a contratação de recursos humanos e a sessão de hoje é exclusiva a apoios no âmbito do Portugal 2030, ou seja, nós poderíamos, por exemplo, estar a falar daqueles outros apoios que existem, por exemplo, no âmbito da segurança social, ou até mesmo a nível de benefícios fiscais, como, por exemplo, o RFAI ou o CIFID, que de alguma forma acabam também por dar apoio aqui no âmbito de custos com pessoas e mesmo novas contratações, mas a sessão de hoje é mesmo dedicada exclusivamente a avisos e apoios financeiros no âmbito do Portugal 2030. Portanto, sem mais demoras, neste tipo de sessões, dado que podemos ter aqui um público bastante diverso e talvez existam algumas pessoas que não têm muita percepção do que é efetivamente o Portugal 2030 ou no que é que consiste este tipo de programas. Portanto, gostava de só de tirar uns primeiros minutos iniciais também enquanto mais pessoas se juntam aqui à transmissão para explicar de uma forma muito generalista o que é efetivamente o Portugal 2030. Então, o Portugal 2030 é o nome mais generalista para o programa de financiamento que está a decorrer desde 2021 até 2027. Estamos a falar aqui daquele programa em que são recebidos fundos por parte da Comissão Europeia e são transpostos a nível nacional. Portanto, de uma forma muito generalista, este é o Portugal 2030. Antes do Portugal 2030 havia o Portugal 2020 e antes do Portugal 2020 já existia o CREN. Portanto, este já não é uma modalidade de apoio às empresas nova, mas especificamente até 2027 e quiçá até um ano ou dois depois, vamos ter aqui uma série de oportunidades que as empresas podem candidatar-se. Estamos a falar deste montante de mais de 23 mil milhões de euros no âmbito total, que estão divididos aqui por 12 programas, sejam programas mais temáticos relacionados com, portanto, sustentabilidade, transformação digital, como também podemos ter alguns programas regionais e que são alimentados por 5 fundos a nível europeu. Neste momento já estamos numa fase, ainda não digo de conclusão, mas mais avançada da execução deste programa, portanto já estamos aqui, segundo os últimos dados disponibilizados a junho de 2026, que 82% desta dotação total de 23 mil milhões de euros já foram a concurso. Portanto, este já é uma fase um bocadinho mais madura do programa, no entanto continuam a existir aqui algumas oportunidades como aquelas que vou falar a seguir. Para quem ainda não fez alguma submissão ou não tem contacto com esta forma de receber incentivos, o processo acaba por ser sempre muito similar, vai depender aqui um bocadinho das características de cada aviso, mas lá está, começamos sempre aqui por um aviso, um documento publicado que indica que estão abertas as candidaturas, ou seja, isto será sempre um apoio a receber de execução futura de um projeto, portanto temos que candidatá-lo. Depois de fazer a submissão da candidatura, existe depois então aqui uma fase de análise, que depois apenas avançam os projetos que têm a aprovação. Depois temos a aprovação e fazer a submissão do contrato de financiamento, passamos à execução e deixar sempre a nota que, na sua vasta maioria, estes programas de apoio no âmbito do Portugal 2030 funcionam muito a título de reembolso, ou seja, existe sempre a possibilidade de termos um adiantamento inicial do incentivo aprovado, mas a maioria da despesa é sempre reembolsada. Isto implica que as empresas tenham que ter sempre uma capacidade mínima de execução dos projetos que são candidatados. Portanto, de uma forma muito generalista e muito rápida, é este o conceito do Portugal 2030 e passando diretamente então para o conceito que nos traz aqui hoje, que são apoios à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Como referi anteriormente, existem vários programas temáticos, existem vários sistemas de incentivos, está bem? Portanto, esta é uma overview um bocadinho mais generalista dos programas que existem para apoiar diretamente a contratação, seja de novos perfis para a empresa, mas também para apoiar alguns custos salariais dependendo da temática. Por exemplo, a contratação de recursos humanos altamente qualificados é um apoio que já está mais direcionado efetivamente à contratação de novos perfis.
Temos também, por exemplo, vários avisos previstos e também já abertos, neste caso, da ideia empresarial de demonstradores, que podem também apoiar os trabalhos em investigações e desenvolvimento das equipas técnicas das empresas, está bem? Portanto, deixar a nota que estes avisos que estão aqui de ideia empresarial, STEP IDI, e também agora este já está disponível, a ideia empresarial de demonstradores, implica que exista sempre um projeto de investigação e desenvolvimento, mas grande parte da despesa que é apoiada está diretamente relacionada com as equipas técnicas que estão a desenvolver estas atividades de investigação e desenvolvimento. Existem ainda outros avisos que têm outra temática, mas que também incluem algumas despesas relacionadas com a contratação de pessoas, como é, por exemplo, o aviso da qualificação das PMEs. Este é um aviso que ainda não está disponível, está bem? A partida só será publicado no final de outubro deste ano, mas aqui a ideia é contratar perfis que deem suporte às áreas de apoio da empresa, ou seja, nunca à parte produtiva, está bem? Portanto, mas pelo menos em avisos anteriores, que lá está que existem aqui alguns dados que têm que ser confirmados com a publicação dos avisos, mas, segundo os avisos anteriores, a qualificação das PME permitia também aqui fazer a contratação de pessoas. E, por fim, temos também aqui um aviso de uma natureza similar à qualificação das PMEs, mas para a contratação de perfis, não única e exclusivamente, está bem, estas despesas não são o foco deste tipo de projetos, está bem, mas a internacionalização das PMEs implicaria aqui contratação de perfis para, efetivamente, fazer aquilo que o aviso indica, apoiar na internacionalização das empresas, está bem? Portanto, com exceção do primeiro aviso, que é a contratação de recursos humanos altamente qualificados, os outros que estão aqui nesta tabela estão sempre direcionados a alguma temática específica, seja investigação e desenvolvimento, seja a qualificação interna das empresas ou seja mais a exportação. Temos aqui diferentes taxas de apoio, está bem, que lá está, que depois alguns destes avisos ainda não foram publicados, portanto, mais uma vez reforço, é sempre necessário de salvaguardar que esta informação se mantém, está bem, isto que aqui está é com base em avisos anteriores, mas à partida a maioria destes avisos irão ser publicados e disponibilizados até ao final deste ano, com exceção de internacionalização das PMEs, está bem? Portanto, só dar aqui uma vista um bocadinho mais generalista do que é que acontece no âmbito do Portugal 2030. Porém, no dia de hoje, eu gostava de me focar um bocadinho mais especificamente no primeiro aviso, da contratação de recursos humanos altamente qualificados, porque é um aviso que já se encontra aberto e acaba por ser aqui uma oportunidade que não implica que exista um projeto tão específico como os anteriores. Portanto, sem mais demoras, gostava de começar a falar aqui sobre o aviso especificamente para a região centro, que neste momento é o único que se encontra disponível, está bem? Já tivemos avisos para outras regiões, este acaba por ser um aviso de cariz um bocadinho mais regional, ou seja, para esta call apenas se podem candidatar empresas na região centro, sendo que tecnicamente existem 2 avisos disponíveis, um para áreas de baixa densidade e outras regiões, portanto, qualquer das empresas que tenham interesse em candidatar-se tem que terem isso em consideração. Portanto, deixar só mais uma nota, que neste momento não está aberto para outras regiões, já tivemos no passado este tipo de avisos abertos especificamente, por exemplo, à região do Algarve, do Alentejo, mesmo região norte, e que neste momento não temos visibilidade da abertura de novos avisos desta natureza para as outras regiões, mas à partida está previsto ser publicado possivelmente entre setembro e outubro uma nova planificação, ou seja, um novo plano de avisos do Portugal 2030, e nada implica que não seja depois previsto então, por exemplo, para 2027, a abertura deste tipo de avisos para outras regiões. De qualquer forma, as empresas que estejam localizadas fora da região centro poderão sempre assistir a esta sessão e já ficam mais ou menos com uma ideia do que é que este tipo de programas exige e também quais é que são as taxas de apoio. Portanto, de uma forma um bocadinho mais generalista, o que é que é o objetivo deste tipo de avisos? É mesmo apoiar a contratação de recursos humanos altamente qualificados nas empresas, ou seja, então falamos de pessoas que devem ter um grau académico de qualificação igual ao superior nível 6, ou seja, neste caso, licenciados, mas também podemos falar de mestres, doutorados ou pós-doutorados.
e temos que ter sempre algum propósito na contratação destas pessoas, ou seja, tem que ser indicado, por exemplo, se estas pessoas são necessárias para a empresa para, por exemplo, apoiar algum projeto de inovação interno, ou se querem alguém mais direcionado com sustentabilidade, portanto, tem que ser evidenciada a necessidade de contratação destas pessoas. Deixar a nota que, além daquilo que já referi anteriormente, que para este aviso concreto apenas empresas instaladas na região centro podem candidatar-se, mas deixar a nota que é considerado o local do projeto onde será criado o posto de trabalho. Ou seja, por exemplo, se tivermos uma empresa que tem mais do que uma localização e uma dessas localizações seja na região centro, poderá candidatar essa região especificamente, desde que o posto de trabalho seja lá criado. Deixar também a nota que nos dias que correm cada vez mais comum um contrato assim mais híbrido, ou seja, tanto regime presencial como de teletrabalho, e efetivamente pode ser elegível um contrato de trabalho que contenha a indicação que existe a possibilidade de teletrabalho, mas tem que ser algo devidamente registado no próprio contrato. Ou seja, a indicação de quantos dias está possível ou é possível desta pessoa de fazer, mas o regime presencial tem que ser predominante. Portanto, só deixar aqui estas notas iniciais. A nível de informações mais gerais do próprio aviso, é um aviso que está dividido por várias fases de candidatura, entretanto, já fechou a primeira fase, que terminou a 31 de julho. No entanto, existem outras fases seguintes, concluindo no próximo ano, ou seja, a última fase encerra no dia 26 de fevereiro de 2027, até às 18 horas. Porquê é que esta questão das fases é importante? Porque à medida que cada fase fecha, são analisados os lotes de candidaturas submetidos até então. Está bem? Portanto, normalmente é assim que funciona, mas já vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Depois, as candidaturas para estes avisos têm sempre uma modalidade individual, ou seja, não dá para fazer em copromoção com outras entidades. Os beneficiários são pequenas e médias empresas exclusivamente, portanto, infelizmente, grandes empresas não se podem candidatar. Referindo também, existe aqui algumas exclusões setoriais, por exemplo, o setor primário, alguns setores da transformação primária, pesca, está bem? Acabam por estar aqui um bocadinho excluídos, mas é importante ver cada caso a caso. Depois, a região, são todas as NUTs, neste caso, todas as localizações da NUT da região centro. A taxa de apoio máxima ronda ali os 50%, existe uma dotação orçamental por cada aviso na ordem dos 6 milhões de euros. Este projeto, ou estes projetos são candidatados, têm uma duração máxima de 36 meses, sendo que este prazo inicia na data da assinatura do primeiro contrato, está bem? Ou seja, nós podemos, no âmbito destas candidaturas, prever a contratação de mais do que uma pessoa, está bem? E o projeto inicia com a data da celebração do primeiro contrato. Portanto, só aqui algumas luzes sobre estes pontos do aviso. Depois, falando aqui de outras condições específicas, seja dos beneficiários ou das próprias operações, isto acaba por ser um pouco transversal a qualquer dos apoios no âmbito do Portugal 2030, mesmo aqueles que referi no início da sessão, aquela tabela que vimos, porque isto acabam por ser diretivas que vêm diretamente da Comissão Europeia, que depois são transpostas a nível nacional. Portanto, existe aqui sempre alguns critérios que é importante as empresas que se candidatam verificarem antecipadamente se cumprem ou não. Um deles é garantir que não é uma empresa em estado de dificuldade, que tem o seu estatuto PME ativo, ou seja, ainda que sejam qualificados como PME, têm que ter o certificado PME válido, ok? Garantir que não tem salários em atraso, ter uma situação económica ou financeira equilibrada, e isto implica fazer aqui um cálculo de que a sua autonomia financeira é superior a 15%, garantir que, neste caso específico deste aviso, dado que incide sobre a contratação de recursos humanos, que esses postos de trabalho se mantenham, está bem? Isto é sempre uma questão que muitas vezes surge, que é, tenho que manter a pessoa ou tenho que manter o posto de trabalho? Tenho que manter o posto de trabalho. Mas nós sabemos que às vezes as dinâmicas nas empresas mudam e o que é importante de salvaguardar é a manutenção do seu posto de trabalho, sendo que depois poderá ser substituído por outra pessoa, caso seja necessário.
Deixar também a nota que, no caso dos licenciados e mestres, para além do seu grau académico, deve ser evidenciado também, é exigida uma experiência profissional mínima de 5 anos completos, garantir que estamos a celebrar um contrato de trabalho sem termo e a tempo inteiro, portanto, infelizmente, contratos de trabalho a part-time não são aceitos. De uma forma geral, nós temos que também olhar para a realidade dos postos de trabalho da empresa, porque tem que se verificar aqui a criação líquida de postos de trabalho. Ou seja, nós trabalhamos no âmbito destes apoios com uma visão muito qual é que era a realidade antes da apresentação da candidatura e início do projeto e a realidade após da execução deste tipo de projetos. Portanto, vamos ter que olhar para a média mensal dos postos de trabalho no ano antes do projeto, neste caso à partida já será 2025, porque é o último ano fiscal que já está encerrado, e depois vamos olhar, assumindo que vamos fazer um projeto a 36 meses, para o ano de conclusão do projeto, que poderemos, por exemplo, se fosse iniciado em 2026, seria, por exemplo, 2029, mas claro está, isto depois pode alterar consoante a realidade de cada projeto, e fazendo a comparação tem que existir um aumento de postos de trabalho, porque se verificarmos uma manutenção, não significa que existiu criação. Também, portanto, não podemos ter, por exemplo, saiu uma pessoa e vamos contratar alguém no âmbito deste projeto para fazer a sua substituição, está bem? Tem que existir sempre um incremento do número de postos de trabalho. Depois, só deixar também aqui uma nota adicional relacionada com o espaço físico. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes as empresas que estão a iniciar a sua atividade é que por vezes recorrem mais a este tipo de apoios e nem sempre têm um espaço físico, mas lá está, isto são muitas vezes diretivas e indicações que são remetidas diretamente da Comissão Europeia e neste caso foi indicado neste aviso concreto que deve existir um espaço físico onde o recurso humano contratado possa fazer e desempenhar as suas funções. E no âmbito da candidatura é necessário de apresentar evidências de tal, está bem? Portanto, por exemplo, fotografias do espaço e também autorização para a utilização do mesmo, está bem? Por exemplo, a nível de contratos de arrendamento. Portanto, de uma forma geral, temos aqui no início algumas condições que acabam por ser um pouco transversais a qualquer apoio no âmbito do Portugal 2030 e depois temos aqui algumas condições específicas que temos que cumprir depois para conseguirmos fazer a submissão de candidaturas desta natureza específica. Pois então, quais é que são os custos que podem ser aqui apoiados? Falamos de custos salariais, está bem, com a contratação de recursos humanos, e isto inclui o salário base, mas neste caso a 14 meses, porque inclui subsídio de férias e subsídio de Natal, despesas com segurança social e, por exemplo, também seguros de acidente de trabalho. O que é importante ter em consideração? Existem limites mínimos e máximos, está bem? Portanto, para licenciados e mestres, o mínimo do valor salarial mensal tem que rondar aqui os 1.700 euros, sendo que o teto máximo apoiado, está bem? Isto não significa que quiserem fazer um pagamento salarial superior a este montante que não o façam, mas deixar a nota que o máximo para o projeto será aqui então os 2.462,31 euros, sendo que depois para doutorados o mínimo é um bocadinho superior, portanto tem que ser no mínimo um salário de 2.245 e o máximo aqui na ordem dos 3.827. Deixar a nota que, como vimos anteriormente, isto não são apoios a 100%, significa que destes montantes mensalmente podem depois pedir o reembolso até 50% deste montante, portanto é importante salvaguardar que a empresa tem capacidade para financiar o restante. O que é importante também ter em consideração? É que nem todos os custos que entram na folha de salários são elegíveis. Por exemplo, suplementos remuneratórios, como por exemplo apoios por trabalho fora do local normal de trabalho, trabalho por turnos, prémios de desempenho e descontos, compensações, trabalho extraordinário, subsídio de refeição, não entram dentro destas despesas elegíveis, está bem? Portanto, só reforçar que, mesmo que existam este tipo de pagamentos às equipas,
não podem ser considerados a título de reembolso deste tipo de avisos. Portanto, só já mais a título quase de conclusão, deixar também a indicação de que quando nós estamos a fazer a submissão destas candidaturas, existe, claro está, uma previsão da contratação de pessoas, mas também dos resultados que podem ser obtidos no âmbito do projeto. Portanto, falamos aqui dos indicadores de realização e resultado. E para estes avisos concretos, os indicadores de realização são as pessoas contratadas com diplomas de ensino superior, sendo que depois do resultado vai ser feita a análise depois da conclusão do projeto, se quantos perfis que foram contratados ficam empregados na empresa de passados 6 meses, está bem? E, portanto, isto envolve não só a contratação das pessoas, ou seja, isto acaba por ser um apoio para as empresas fazerem em contratação, mas também a ideia é promover a sua manutenção dentro das empresas. Sendo que, em caso de incumprimento dos resultados que foram previstos em sede de candidatura, pode-se aplicar aqui uma redução ou mesmo revogação do incentivo atribuído, sendo que as penalizações começam se verificar um grau de incumprimento inferior a 85%. Depois, deixar também só aqui uma nota em relação à fase de análise das candidaturas. As candidaturas têm critérios específicos de avaliação, está bem? Neste caso, é aquilo que nós falamos do mérito do projeto, que depois também, por norma, na fase de conclusão, vai ser também revisto, mas deixar só aqui algumas notas que podem estar diretamente relacionadas também com esta questão dos indicadores e as condições de acesso, mas temos que verificar que o projeto está adequado à estratégia do aviso, do próprio programa, garantir que se verifica um impacto positivo do projeto para o emprego qualificado, garantir que a empresa tem capacidade de execução física e tecnológica, ou seja, implica ter, por exemplo, aquilo que falávamos há pouco, de ter um espaço, ter capacidade para financiar o restante montante que não é apoiado, portanto, e também ter pessoas disponíveis para conseguir fazer aqui uma espécie de rede para também apoiar os trabalhos da pessoa que entra e depois também de uma forma um bocadinho mais significativa a qualidade do projeto. Ou seja, garantir que os perfis que são previstos de contratar vão ao encontro das necessidades da empresa, que o projeto traz aqui algum tipo de inovação, ou seja, aquilo que falava no início, garantir que estas pessoas vêm colmatar algum tipo de problema, ajudar, por exemplo, a potenciar, por exemplo, a área da sustentabilidade, portanto, trazer aqui algum caráter inovador à empresa e também que estão cumpridos todos os requisitos de igualdade de género e de oportunidades. Portanto, de uma forma geral, estes vão ser os principais pontos que vão ser tidos em consideração para a classificação da candidatura. Portanto, posto isto, gostava apenas só de deixar uma nota sobre o que é que acontece após nós fazermos a submissão, ou seja, partimos os critérios, verificamos que está tudo em conformidade, fazemos a submissão da candidatura e o que é que vem a seguir? Portanto, depois de fazermos a submissão, vamos ter que aguardar pela data de fecho da fase em que estamos. Por exemplo, se nós fizermos a submissão, imaginemos ao dia de hoje, iríamos ter que aguardar até setembro, até que é a conclusão da próxima fase, para para a nossa candidatura ser analisada, sendo que, de acordo com o que está no aviso, o organismo, neste caso acredito que seja a CCDF da região centro, tem 60 dias para se pronunciar, para fazer o envio de uma proposta de decisão, está bem? Portanto, mais ou menos 60 a 65 dias para cair a notificação, sendo que depois existe a possibilidade de cada beneficiário, ou potencial beneficiário nesta fase, apresentar alguma contraproposta. Neste caso, se não estiver de acordo com a proposta de decisão, temos 10 dias úteis para fazer o exercício do direito à audiência prévia, sendo que a notificação da decisão final tem que ser feita até 105 dias úteis após o fecho de cada fase. Só em jeito de conclusão, o que é que gostaria de deixar o alerta? É que, ainda que existam todas estas fases que estão disponíveis até fevereiro do próximo ano, caso a dotação esgote mais cedo, nada impede que o organismo feche o período de candidaturas
mais cedo também, está bem? Portanto, a nossa recomendação seria que, se já têm um projeto em mente, já têm identificados os perfis e cumprem os requisitos, façam submissão com a maior brevidade possível, porque cada fase não é garantida, está bem? Temos uma agora a decorrer, a submissão atempada é sempre o mais recomendado, e que também poderão existir aqui alguns desvios nestas datas que estão definidas, está bem? Poderá existir aqui algum atraso, infelizmente é aquilo que muitas vezes verificamos, mas eventualmente irão ter aqui então uma decisão sobre as candidaturas submetidas. Portanto, de uma forma geral, acaba por ser isto que tinha para vos apresentar aqui hoje. Caso tenham algumas dúvidas ou questões, podem deixar nos comentários, está bem, aqui no chat, e nós iremos responder com a maior brevidade possível e também estaremos disponíveis para abordar este tópico e outros apoios que falámos anteriormente, caso tenham esse interesse. Portanto, obrigada por terem ficado desse lado e até ao próximo webcast.